paz do Senhor, povo de Deus, quem vos cumprimenta é sua irmã em Cristo, Fernanda Consone, do canal Caminho de Fé. Hoje nós vamos meditar na palavra de 2 Crônicas, capítulo 18. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote-Gileade? E ele disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo como teu povo, seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhe: Iremos à guerra contra Ramote-Gileade ou deixá-lo ir? E darás... E eles disseram: Sobe, porque Deus dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Deus maravilhoso, fala conosco neste momento. Nos instrui com a tua graça, Senhor, e abençoa todos nós que estamos aqui, Senhor, conectados com a tua palavra. Graças a Deus. Irmãos, essa história aqui, essa passagem bíblica, ela é muito interessante. Ela fala de alguém que teme a Deus, que se junta a alguém que não tem tanta fé no Senhor. Josafá era um homem abençoado, decidido a guardar princípios de Deus. Acabe já era o contrário. Os dois eram reis, mas cada um tinha sua fé. Josafá tinha fé em Deus. Acabe tinha fé nos Baalins. E Josafá se aliou com Acabe porque o filho de Josafá casou com a filha de Acabe. Nesse momento, então, acontece uma união entre os dois reinos, entre o reino do sul e o reino do norte. Israel agora faz aliança com Judá. Parecia tudo estar bem, mas o tempo foi passando e Acabe persuade Josafá para visitá-lo, e na visita ele diz para Josafá: Vamos subir a Ramote-Gileade e vamos guerrear contra eles. Vamos guerrear contra o rei da Síria. E Josafá aceita, porque agora eles são parentes, né? E ele aceita, e ele diz assim: Irei, eu serei como tu, e o meu povo será como o teu povo, e vamos sim nessa guerra. Mas porventura não tem alguém aqui para nós consultar a Deus? Vamos pedir uma direção de Deus. E prontamente Acabe, com a sua fé, já tem ali 400 profetas. E esses 400 profetas, eles dizem: Pode ir, rei. Pode ir, porque o Senhor será contigo. Mas Josafá até
fica impressionado e desconfia assim, diz assim: mas não tem um profeta do Senhor, não? Não tem um profeta de Deus aqui, além desses 400 profetas teus? E então Acabe diz: ah, sim, tem. Tem um aí, mas ele nunca fala coisa agradável. Ele sempre está contra mim. Micaías é o seu nome, filho de Inlá. Então Josafá diz: pode então chamar esse. Chama esse profeta para que nós consultemos a Deus através dele. E então é chamado Micaías, mas antes de Micaías chegar, os profetas já estavam ali dizendo para ele: olha, você tem que profetizar que é para ir e vai dar tudo certo. Mas Micaías, ele não se vendia diante do rei. E então ele diz a verdade. E pela verdade que ele diz, ali os profetas do rei vieram e bateram nele. E como consequência, o rei Acabe disse: metei este homem no cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia até que eu volte. E Micaías, o profeta do Senhor, disse: é que você vai retornar em paz. Porque se você retornar em paz, não foi o Senhor que falou comigo. E tudo isso aí, irmãos, Josafá estava vendo. Mas mesmo assim, por ele já ter dado a palavra para Acabe, eles vão à guerra. E quando eles foram para a guerra, lá no campo de batalha, Acabe disse: eu vou disfarçar as minhas vestes reais. Mas você, Josafá, você vai entrar com as suas roupas reais. Com a roupa real, era uma roupa diferenciada, mesmo na guerra era uma roupa diferenciada. Então, Acabe diz assim: eu vou disfarçar as minhas vestes e tu, Josafá, você pode ficar com as vestes reais. E entraram assim na peleja. E quando estavam na peleja, a coisa ficou feia. Ficou feia para Josafá. Porque Josafá tinha vestes reais e o rei da Síria havia dado ordem aos capitães de guerra, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Aonde vocês ver o rei de Israel, vocês chegam e captura ele. Irmãos, e nesta guerra, Josafá foi encurralado, porque fizeram cerco contra ele. Mas a palavra de Deus diz: Josafá clamou ao Senhor, e o Senhor o ajudou. O Senhor Deus desviou dele aqueles homens. E o que Deus preparou ali, preparou que aqueles homens, ao chegar perto ali de Josafá, percebesse que Josafá não era o rei de Israel. E então, nesse momento, ele se desviou ali de perseguir a Josafá. Irmãos, o que essa mensagem quer dizer para nós? Há muitas alianças, há muitas amizades, há muitas pessoas que nós convivemos, que elas são apenas para uma amizade, e não para nós tomar as dores dela para a gente. Veja, irmãos, que Josafá, ao fazer esta aliança com Acabe, ele começou a também pegar ali das dores de Acabe para resolver. E ele, sem malícia, ele disse: o teu povo, eu serei como tu, e o meu povo será como os teus.
Mas Acabe tinha uma certa malícia, porque ele não fala do igual. E quando ele convida então Josafá para descer a peleja, ele está indo convicto pelos seus ideais, ele está indo conforme a sua própria vontade. Mas Josafá, que já tinha um temor a Deus, ele disse: mas nós temos que consultar a Deus, não apenas as pessoas que querem dizer do mesmo que a gente pensa, mas nós temos que fazer conforme a vontade de Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, que os pensamentos de Deus não são como os nossos. E muitas vezes nós queremos ouvir pessoas ou palavras que venham confortar o nosso ego. Quando a palavra, ela começa a ir confrontando a nossa vontade, nós então acabamos deixando de lado. Esse era Acabe. Acabe não suportava ser confrontado. Quando ali Josafá diz: mas não tem alguém de Deus para a gente consultar? Ele dentro do seu coração deve ter pensado: oxe, mas eu ponhei 400 profetas aqui diante da gente, e Josafá ainda vem falar sobre profeta de Deus, mas meus profetas já disseram. Será que 400 homens não é o suficiente? Porque quando vem com essa história de profeta de Deus, já vem lá Micaías. Olha, irmãos, olha que importante. Dentro do reinado de Israel, entre todos os profetas ali, os 400 profetas de Balim, existia fora esse alguém que era possível ainda consultar a Deus por ele, que era Micaías. Agora veja, Micaías, ele falava conforme o desejo do rei? Não, ele falava conforme a vontade de Deus. Tem pessoas que não querem os teus conselhos, que não querem ouvir a voz do irmão ou da irmã, porque você fala em nome do Senhor e não em nome de uma autoridade da terra. Os profetas de Baal eram comprados para falar conforme era a vontade do rei. Mas o profeta de Deus, ele serve a vontade de Deus. E ele fala conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que ele não fosse. Mas ele teimou. E ainda, como estava ali duvidando, colocou o servo de Deus em situação de calamidade, aprisionou o servo de Deus e disse: você vai comer e beber água de angústia, água de amargura. E o profeta foi confiante: pois é, eu posso até comer e beber água de amargura, mas você não vai voltar, porque se você voltar, não foi Deus que falou comigo. Irmãos, e era Deus que havia falado com Micaías. Veja, irmãos, que por mais difícil que seja, talvez você já está emaranhado em uma dificuldade que você entrou para ajudar alguém, no fim, hoje você também está passando da mesma dificuldade, ou talvez pior. Porque há pessoas que colocam você numa situação, depois ele sai da situação e te deixa para resolver o problema. Isso acontece no emprego, isso acontece nas igrejas, isso acontece no meio da sociedade, isso acontece em família, isso acontece em amizade, isso está acontecendo dia após dia na terra. Mas nós temos que, por mais aqui na terra, nós não vamos ficar imunes das dificuldades, né? E nós, sendo servos de Deus, nós podemos até fazer como Josafá, porque nós muitas vezes vamos se aliar, vamos ter pessoas na família ou pessoas no emprego, pessoas no nosso círculo de amizade que não professam da nossa mesma fé, que não estão indo conforme nós estamos indo diante do Senhor, mas em tudo, em todo o processo de nossa caminhada aqui na terra, nós devemos honras e glória ao Senhor, nós devemos adoração ao Senhor, nós devemos buscar a confirmação dos nossos planos diante do Senhor. Veja que Josafá, quando ele vai seguir essa guerra, ele pede uma orientação de Deus. E Acabe não interpretou como palavra de Deus.
mas como afronta. Josafá com certeza entendeu o recado, mas ele já estava ali para ir, então ele foi. Quantas vezes você está ao lado de uma situação ou dentro de uma situação que por você não tinha entrado, mas para ajudar alguém você entrou? Mas mesmo que você esteja hoje dentro dessa situação, eu quero dizer em nome do Senhor que há socorro, ainda há livramento, ainda vai haver vitória se você continuar buscando a Deus. Porque não é porque você está nesse calabouço, no fundo desse poço, que não haverá saída. Sim, haverá saída, minha irmã. Haverá saída, meu irmão. Haverá justiça se você continuar buscando em Cristo. Se você continuar buscando no Senhor, haverá livramento na tua família. Haverá restauração no teu lar, haverá vitória, porque aqueles que confiam no Senhor, eles serão renovados. Porque nesta terra, nesta caminhada, nós estamos sujeitos a cair, mas a palavra de Deus diz que o justo não ficará prostrado, a seu tempo ele se levantará, porque o Senhor o ajuda. E aqui, veja que Acabe levando Josafá para a guerra. Talvez ele pensou, por causa de Josafá eu vou me livrar. Mas não é assim. A nossa vida, ela também tem a particularidade, tem a individualidade. Muitas vezes eu quero o bem seu, eu quero o bem daquela pessoa, eu quero o bem daquele meu familiar, eu quero o bem ali na minha empresa, mas se as pessoas que estão ali, elas não lutarem pela vitória, pelo bem, então não vai acontecer livramento para eles, mas pode acontecer para mim, pode acontecer para um ou outro, pode acontecer, e essa foi o que aconteceu nesta peleja. Quando Acabe, ele age de uma sutileza, assim, enganar Josafá. Tá, Josafá, entra, mas você entra com vestes reais. Ele estava, então, querendo dizer, se a palavra lá de Micaías, de alguém morrer, vai ser, então, para o próprio Josafá, porque para mim, não. Mas Josafá tinha temor a Deus. Quando ele se viu em apuro ali naquela peleja, ele clamou ao Senhor. Isso está registrado aqui na palavra. 2 Crônicas 18, 31. Que diz que os homens cercaram Josafá. Porém, Josafá clamou ao Senhor e o Senhor o livrou. O Senhor o ajudou. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Por quê, irmãos? Porque ele estava vestido com vestes reais, e o cercaram para pelejar. Porém, Josafá clamou ao Senhor, e o Senhor o ajudou. O Senhor o ajudou e Deus os desviou deles. Irmãos, quando eles chegaram para perto, e ali Josafá clamando ao Senhor, Deus despertou o olhar daqueles homens, daqueles soldados, daqueles comandantes que perceberam que não era Acabe. Eles reconheceram pela fisionomia, pela ali, né? Deus fez acontecer porque o Senhor o ajudou. Hoje, talvez o que está faltando para eu e você é clamar ao Senhor, porque quem clama recebe vitória. O Senhor disse: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabem. O Senhor também ali no Evangelho, o próprio Jesus disse: clamai, batei, porque aquele que bate, a porta se abrirá. Clama, minha irmã, clama, meu irmão, independente da dificuldade. Reconhece aí que você precisa desse clamor, que você precisa buscar, e busque a Deus, porque o Senhor vai te ajudar. Essa é a vontade de Deus, ajudar os seus filhos. O Senhor não está com as mãos encolhidas para que não possa resgatar, e nem os ouvidos dele está tapado para que não possa ouvir hoje o teu clamor. Clame hoje ao Senhor e receba livramento. Clame hoje e receba a vitória. Assim como
Josafá foi para uma peleja que não era dele, mas agora aquilo ali estava já difícil de se consertar, mas mesmo na dificuldade de se consertar, com a graça e a ajuda de Deus, ele recebeu o livramento. E Acabe? Acabe, ali camuflado, né? Ele achou que ele ia escapar. Mas a palavra de Deus diz aqui, no versículo 33, então o homem, na sua simplicidade, armou o arco. Na sua simplicidade armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. Irmãos, Acabe pensou que ia se livrar por suas próprias sabedoria, pela sua camuflagem, pelos seus guias ali, pelos seus balins, mas Assiro, na sua simplicidade, ali arrumando um arco, um arco foi logo em quem? No rei Acabe. Acabe foi ferido e ele não voltou mais para casa. Agora veja se não era Deus que estava falando com Micaías. Veja se não era Deus. Era Deus. Mas na peleja, Josafá buscou o livramento. Acabe não buscou, porque ele era autoconfiante. Nós temos que ter uma confiança em nós, mas mais do que em nós é em Deus. E mais é a autoridade da palavra de Deus do que a nossa. Por isso, seja humilde e seja reverente. Reverencie a palavra de Deus, se curve, se humilhe perante a palavra de Deus e a vontade de Deus, porque o milagre e a vitória vem para os misericordiosos. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua fé. Fique nesta palavra, que haverá livramento, se você clamar. E o Senhor o ajudou. Isso é muito lindo. Deus tem prazer em te ajudar. Deus tem prazer em ajudar todos aqueles que nele confiam. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Compartilhe. E quem despede de todos vocês é sua irmã em Cristo, Fernanda Consone. Até mais.